Prezados irmãos, uma boa tarde e que as vibrações do alto estejam conosco. Nós hoje, seguramente, temos ouvido falar muito a respeito deste novo enfoque da ciência, que é a física quântica. E temos nos dedicado ao seu estudo, uma vez que Kardec disse que devemos amar-nos e também instruir-nos. E esse conhecimento da ciência quântica, eu não digo um conhecimento para especialistas, um conhecimento de fórmulas matemáticas, não. O conhecimento que essa ciência está nos dizendo no plano da filosofia, porque ela está abrindo um extraordinário caminho para a espiritualidade. Quando Kardec afirmou que o espiritismo seria científico, nós vivíamos uma época em que a ciência era oficialmente materialista. Essa afirmação foi arrojada e só poderia ter sido feita porque, através da informação dos espíritos, já possuía a antevisão do futuro. A ciência naquele momento não admitia o espírito, mas a própria ciência foi se encarregando de realizar transformações, correções de rumo, e hoje nós temos a filosofia da ciência abrindo para a espiritualidade. Vejam que maravilha, principalmente para aqueles que não creem. A ciência deixou de dizer que nós somos matéria. Hoje, Greg Braden, chefe da computação aeroespacial da Philips Petroleum, estudioso de física quântica, diz claramente que nós somos energia e, como energia, nós somos indestrutíveis. Nos informa que o coração, através do sentimento, do amor, e antes pensava que o coração era apenas uma bomba de sangue e nada mais. Nos informa que o coração manda mais mensagens para o cérebro do que o cérebro manda ao coração. Os estudos mais modernos da ciência, contrariando aquilo que se dizia que nós éramos simples observadores e nada podíamos fazer em relação ao universo físico, têm demonstrado que as próprias partículas subatômicas se comportam de modo diferente quando estão sendo observadas. Assim como certas pessoas que nós conhecemos, quando estão sendo observadas, têm um comportamento excelente, exemplar, o casal Margarida. Mas quando não estão sendo observados, mudam completamente o seu modo de agir, pois as partículas subatômicas também são assim. A física quântica descobriu que os elétrons não podem ocupar qualquer nível nos átomos e só mudam de nível quando recebem exatamente a quantidade de energia necessária para fazer o salto quântico. E aí se pergunta, mas quem contou ao elétron que ele tem que recusar algumas energias e aceitar outras? A partir dessa descoberta, os físicos começaram a falar em grau de consciência das partículas. É novidade no terreno da ciência. Mandariam há alguns anos caçar os diplomas de quem dissesse isso. Mas nós encontramos no livro dos Espíritos que o princípio de consciência vai do átomo ao arcanjo. Portanto, a ciência que antes era materialista, agora vem pouco a pouco confirmando os nossos postulados. Discutia-se muito se o elétron era onda ou era partícula. Uma onda se caracteriza por estar em vários lugares ao mesmo tempo, enquanto uma partícula está só em uma posição em cada instante. Uma partícula, uma bolinha de gude que eu deixasse cair aqui, estaria em uma só posição em cada instante. Mas uma onda, como as ondas de rádio, de televisão, permitem, estando em vários lugares ao mesmo tempo, que em diferentes casas nós sintonizemos o mesmo programa e recebamos as mesmas imagens, os mesmos sons, exatamente no mesmo instante. A partir daí, os físicos levaram que essa experiência foi feita em 1935, muito tempo, para ter coragem de perguntar, mas o que faz a partícula adotar um comportamento ou outro? Chegaram mais revolucionários de todas as conclusões da ciência contemporânea. É a consciência do observador. É a nossa mente influindo sobre a matéria. E eles usam a palavra consciência no mesmo sentido em que nós usamos a palavra espírito. A procura da matéria para explicar todas as coisas, a ciência
Esperava ali encontrar aquelas partículas puras, aquele fundamento da matéria que explicaria tudo. E, para sua surpresa, chegaram à conclusão que matéria é apenas energia condensada. Matéria é só energia organizada. E se matéria é energia organizada, a organização não vem da matéria, vem de planos mais sutis. Isso também nós já tínhamos em André Luiz, quando afirmou que matéria é luz coagulada. Exatamente, matéria é energia condensada. Portanto, nós vivemos um momento muito feliz, em que a ciência vai encontrando as verdades da espiritualidade. Nós vamos entender que somos energia, e como energia somos indestrutíveis, somos perenes, somos imortais. E além disso, a ciência vem nos ensinando que a saúde, que as condições de felicidade, que a harmonia física, psicológica e espiritual dependem fundamentalmente do sentimento de amor. Razão pela qual ninguém está aqui para sofrer, para pagar a culpa de Adão e Eva que nem existiram, para pagar pecados dos outros. Nós estamos aqui para aprender a amar e para sermos felizes. E é por isso que vivemos um instante muito feliz do nosso progresso, em que a ciência e a espiritualidade, antes antagonizadas, agora nos falam exatamente a mesma linguagem. Alguns tópicos essenciais na visão atual do universo: a ciência abrindo para a consciência. Antes nós não tínhamos nada a fazer, nós não tínhamos nenhum poder de mudança, nem sobre os objetos materiais, nem sobre nós mesmos. Para alguns nós éramos apenas a nossa genética, e nada mais, desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, com algumas implicações de influências ambientais, nós estávamos perfeitamente definidos. Hoje se sabe que nós nos construímos. Naquele tempo, em que a ciência dizia que nós nada podíamos fazer, não adiantava nem apelar para as religiões tradicionais. Elas diziam que nós éramos simplesmente atores que deveriam cumprir os episódios estabelecidos pelo destino. Quando a ciência era determinista, quando as religiões falavam em destino, Allan Kardec falava em livre-arbítrio. E hoje a física quântica diz que nós temos escolhas. A física quântica é uma física de possibilidades, e o nosso destino é a construção nossa, da nossa vontade, da nossa fé, da nossa capacidade de amar, ou dos desvios de caminho que nós escolhemos e, consequentemente, temos responsabilidade. Eu tenho uma amiga espírita que acho que ainda deve entender bem o que é o livre-arbítrio. Ela é fã ardorosa da teoria do destino. Ela, tudo está escrito. É muito simples. Se tudo está escrito, nós não temos nem mérito nem culpa. Está escrito que aos 14 anos Joãozinho seria um delinquente e Pedrinho um benfeitor da humanidade. Nem Joãozinho tem culpa, nem Pedrinho tem mérito. Está escrito por um Deus faccioso, aquela ideia antiga, muito longe da ideia de inteligência suprema, que aquinoava arbitrariamente as pessoas. Pois essa amiga do destino, por ocasião do acidente do avião da Air France, ela descobriu algo que foi pouco divulgado, que uma senhora que estava na lista de voo para aquele acidente não embarcou. Não embarcou e na manhã seguinte morreu atropelada. Para ela, que gosta do destino, foi inesperado. Eu disse: está vendo? Porque não acredito no destino. Escapou do avião, mas não do destino, morreu atropelada na manhã seguinte. Há uma série de falhas lógicas nesse argumento. Porque se o destino está escrito, quem tem que morrer no avião tem que morrer no avião, no impacto contra o mar e não o asfalto de uma cidade qualquer. Mas houve uma falha. Outra falha do destino foi o tempo, porque isso aconteceu bem depois do acidente, várias horas depois do acidente. Só uma explicação, aquela ideia antiga de Deus. Deus possivelmente estava cochilando e não prestou atenção no embarque do voo da Air France. Estava desatento. Aquela senhora escapou de embarcar. Ela estava fugindo. Deus não estava sabendo
aqueles metidos, intrigantes, bateu no senhor que dormia e senhor, nós falando de tal, ficha tal aqui do nosso destino, não tinha que morrer no acidente do avião? Tinha, pois eu quero informar que ela fugiu. Não se preocupe, ela escapou do avião, mas eu já arrumo um caminhãozinho para ela. Essa ideia assim, de Deus punitivo está muito longe daquela ideia de inteligência suprema e da ideia hoje na ciência que diz que a consciência influi nos acontecimentos. Existe aí uma frase interessante do pensador Nick Ostler que nos diz: quanto maior a ignorância, maior o dogmatismo. Existem aquelas pessoas que têm uma opinião formada sobre tudo, mas não se informam a respeito de nada, só formam opinião. Aquelas que às vezes a gente diz, mas já leste o livro dos Espíritos, não li e não gostei. Isso é fabuloso. É uma capacidade mental muito rara. Porque todas as pessoas que eu conheço, seres normais, só sabem se gostaram ou não gostaram depois de experimentar. O método científico manda que primeiro se experimente para que depois se conclua. Mas esses sábios de plantão conseguem concluir sem observar. Então se fecham no dogmatismo, não olham para o novo e não percebem todas as maravilhas da evolução que estão fazendo. A união entre o conhecimento espiritual e o conhecimento científico, trazendo um novo conhecimento, que ao invés de ser como o antigo, um conhecer para dominar, é um conhecer para partilhar. E é por isso que Kardec afirmou que o Espiritismo seria científico. Assim, também nós sabemos que existem diferentes níveis de realidade. Isso é do físico, Mazarak no começo, e do pensador francês Ricardo Morin. Cada pessoa percebe no nível que está preparada para perceber. E há diferentes caminhos para chegarmos à realidade. Nós não temos os nossos institutos de meteorologia, que fazem a previsão do tempo, e até de vez em quando dá certo. Existem equipamentos para fazer essa previsão, que até 72 horas é razoável, e depois disso é só probabilística, porque as variáveis a influenciar são múltiplas. Eles utilizam a sua instrumentação e acertam. Também nós temos uma boa chance de acertar. Como será o tempo amanhã? A grosso modo só existem 3 possibilidades: ensolarado, nublado sem chuva ou chuvoso. 33,33% de chance, 1/3. A diferença está em que algumas pessoas conseguem informações por outros caminhos. Dor num córtex cirúrgico, dor no cabo inflamado. O nosso matuto que detalhezinho olha para o pôr do sol e diz assim: amanhã chove, e acerta. Pois sabem que essas pessoas estão usando um método muito mais moderno do Instituto? Porque hoje a ciência, como nós já sabíamos da espiritualidade, nos diz que não existe um mundo lá fora independente do que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo aqui dentro é que vai determinar a nossa capacidade de observar o que se passa lá fora. Portanto, aquele cidadão modesto que olha para o céu e diz vai chover, ele não está usando nenhum aparelho, por uma razão muito simples: ele não está se considerando a parte do fenômeno, ele não está separado do céu, ele não está separado da natureza, ele está integrado a ela no método que nós chamamos de método holístico, que substitui a visão parcial pela visão do todo, assim como nossas células sabem a história do nosso organismo. Então, nós vamos fazer uma rápida passagem pelas visões da ciência para mostrar como aconteceu essa abertura para a espiritualidade e como a ciência tem demonstrado que a espiritualidade nos fortalece em todos os aspectos, inclusive na saúde. Aqui na física clássica, para nós resumirmos, a ideia mecanicista pensava no universo máquina. Nesse universo máquina existia aquele princípio da chamada causalidade rígida, ou seja, a partir da causa os efeitos se seguem e nós não podemos fazer nada. Tudo está escrito desde o Big Bang e nós somos apenas espectadores, sem qualquer possibilidade de intervenção. Não existia ação da consciência. Nesse universo máquina, nós éramos também máquinas, sem consciência, portanto descartáveis, buscando, segundo a ideia do darwinismo tradicional, hoje superada,
e com 12 correntes diferentes a interpretá-la, nós visávamos apenas a alimentação e a sobrevivência da espécie. Não se falava em consciência, em harmonia, mas o filósofo e lógico matemático Leibniz se insurge com essa ideia do universo máquina, de o homem não ter capacidade de participação, e afirma que isso nega o princípio da conservação da energia. Energia não se cria nem se destrói. Então toda essa energia buscando a civilização, buscando o conhecimento, buscando a verdade, buscando o aprimoramento, não poderia simplesmente um dia desaparecer. Quem sabe no cataclismo final do sistema solar. A ideia biblicista, portanto, é exatamente essa. Não há consciência, não há espiritualidade, tudo está escrito e nada nós podemos modificar no universo. Essa ideia muda com a presença do primeiro paradigma, que é o paradigma da teoria da relatividade, com Albert Einstein, que diz que o observador é a medida, é o parâmetro de todas as coisas. Se nós observarmos uma cultura de bactérias, nós vamos dizer que as bactérias se reproduzem rapidamente e vivem pouco tempo. Se uma bactéria pudesse nos olhar, diria que o Homo sapiens se reproduz muito lentamente e vive muito tempo. Se o padrão de medida for a vida da bactéria, nós vivemos muito. E se for o Sol, se for uma estrela, quando nós observamos os sóis, que também tem nascimento, vida e morte, nós dizemos que os sóis custam muito a se formar e vivem muitíssimo tempo. Imagine se uma estrela pudesse nos observar, diria que nós vivemos um tempo que é infinitamente pequeno, um tempo infinitesimal. Então, para o padrão das bactérias, nós vivemos muito, mas para o padrão das estrelas, nós vivemos pouco, simplesmente em matéria de tempo. Então, a partir da relatividade, se diz que o observador é o parâmetro, que se perde a pretensão de dizer coisas absolutas. Por exemplo, há 15 minutos ou mais, nós estamos no mesmo lugar ou não? Um físico antigo teria uma resposta definitiva e absoluta, sim ou não. Um físico atualizado vai dizer que depende do referencial. O que é o referencial? Em relação a que nós estamos determinando a nossa posição. Movimento e mudança de posição, com o passar do tempo, em relação a um certo referencial. Se o nosso referencial for o planeta Terra, nós estamos no mesmo lugar. Nós estamos em repouso, porque em relação ao planeta Terra, a nossa posição não está mudando. Mas se o nosso referencial for o Sol, nós estamos em movimento, porque a nossa posição em relação ao Sol está mudando junto com o planeta. A partir daí, a ciência perdeu aquela pretensão de verdades absolutas, mas ainda não havia a possibilidade de um observador intervir nos fenômenos. E Einstein quebra aquela fronteira entre matéria e energia, com muitas coisas que às vezes nós discutimos, é matéria ou é espírito, é matéria ou energia, chegando a demonstrar que matéria e energia são transformáveis um no outro. Apesar de toda a sua observação, Einstein é uma pessoa extremamente distraída, a ponto de às vezes encontrarmos alunos na faculdade ou se discutir e perguntar, por favor, quando eu encontro de vocês, eu vinha daquele lado do corredor, daquele. E o aluno dizia, doutor Einstein, o senhor vinha de lá. Tem certeza? Tenho, não estou ligado. E o aluno queria saber o porquê da pergunta. Mas por que a pergunta? Não, é que se eu vim de lá, eu já almocei. Então não preciso mais de perguntar isso. Esse é o seu grau de distração. Mas também de atenção às respostas. Ele mostrava muito no sobretudo preto, muito velho sobretudo. Já não era mais preto, era russo. E com a gola preta. E uma vez o aluno fez uma observação para ele na Universidade de Nova York. Doutor Einstein, fica bem o senhor, cientista do século, nesse sobretudo de gola roupa, de gola bonita. O senhor deveria comprar um sobretudo melhor. Einstein olhou para ele e disse, não te preocupe, isso não tem nenhuma importância, porque aqui todo mundo já me conhece. Passados alguns meses, o mesmo aluno encontra Einstein dando aula num curso em Londres, e pensou agora, ele não escapa da minha observação. Doutor Einstein, não fica bem, certo? O senhor com esse sobretudo de gola bonita, o senhor deveria comprar um sobretudo melhor. Einstein olhou para o aluno e disse, não se preocupe, não tem nenhuma importância, porque aqui ninguém me conhece. Todo mundo e ninguém são coisas opostas, mas para o relativista não. E com toda essa sua extração, ele foi capaz de romper aquela fronteira entre matéria e energia.
Nós temos aqui uma fórmula, não nos interessa o conhecimento matemático da fórmula, mas a sua consequência filosófica. Naquela fórmula I é a quantidade de energia que se obtém quando, e do outro lado, N, quantidade de matéria, quilograma, 2 quilogramas, se transforma em energia. Então, isso é possível transformar um no outro. O que nos interessa, basicamente, é entender o seguinte: de um lado está a letra E, significa energia. Do outro lado, M, significa massa, quantidade de matéria. E o que é que existe ligando um lado ao outro? Não é um sinal de igualdade? Então, acabou o maniqueísmo, não é matéria ou energia. Não é onda ou partícula. É onda e partícula, dependendo da consciência do observador. Nós somos participantes. E essa dependência da consciência foi estabelecida depois, comprovada pela física quântica. Então nós esquecemos daquele ser ou não ser, entendemos que pode ser e não ser. Ali é aquele ciclo matemático de existir. Existe e não existe. Todas as coisas que nós pensamos que são sólidas estão continuamente se transformando em energia e voltando a ser sólidas. Uma velocidade tão grande que os nossos sentidos não percebem. Então elas são e não são matéria ou energia ao mesmo tempo, e as partículas nascem do vazio e retornam ao vazio. Mas ainda com todo esse avanço, possibilidade de transformar a matéria em energia, nós não tínhamos a clara possibilidade de intervenção do observador. Essa surge no modelo quântico. Aí se fala do dualismo. O que é o dualismo? É dizer que o elétron pode ser ao mesmo tempo onda ou partícula. E não que nós temos que excluir ou é onda ou é partícula. É uma coisa a cada tempo, dependendo do observador. Interessante. Nós perguntarmos a um físico atualizado de que é feito o universo, um físico à moda antiga nos falaria partículas, prótons, nêutrons, e não explica nada. Porque esse copo aqui decomposto por suas partículas básicas terminará em prótons, nêutrons e elétrons. Um de nós também. E por que os próprios nêutrons e elétrons se transformam no instrumento de pensar? E os do copo não tem nem inteligência, porque a explicação está sempre mais sutil. Ou se fala na criação descendente. As coisas vêm do mais sutil para o mais denso. Uma casa, antes de ser uma realidade material, foi o pensamento de um arquiteto. E se esse pensamento não fosse bem pensado, nós não teríamos a casa. Depois foi um pedaço de papel. A mentalidade materialista, objetivista, de nada, quem vai morar no pedaço de papel, bota e escolhe que não serve para nada. Serve. É o segundo passo, é a primeira materialização, até chegarmos depois a um elemento de 3 dimensões, que é a casa em que nós vamos habitar. Então, todo o universo é feito de energia e intenção. O que diz a teoria das cordas, que nós ouvimos falar tantas vezes? Diz que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos filetes de energia absolutamente invisíveis, chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características, confirmando então que é da vibração, que é da energia dos elementos fundamentais das supercordas que surge toda a matéria. Por isso, sabiamente, os antigos falavam na grande sinfonia cósmica. É semelhante, embora o tipo de onda seja diferente. Corda é onda eletromagnética. Ondas musicais são ondas mecânicas, ondas elásticas. Mas imaginemos que nós tenhamos um violino afinado. É possível fazer vibrar as cordas deste violino para conseguir, por exemplo, os acordes da 9ª Sinfonia de Beethoven? A pergunta, em outras palavras, é possível tocar a 9ª Sinfonia de Beethoven no violino? É só fazer as cordas vibrarem na frequência certa. Mas qualquer um consegue isso, aí já é um pouco muito diferente. Se você me trouxesse aqui um violino bem afinado, vou pegar um violino baratinho, um Stradivarius qualquer, bem afinado, eu com a maior boa vontade tentaria tocar alguma coisa, ele produziria só ruído. Embora a fronteira entre música e ruído hoje não esteja muito bem definida. Há algumas coisas chamadas músicas que são intocáveis, não tem nota musical. Então, tem como meus parceiros, já podem aprender. Não dá para tocar esse instrumento musical nenhum. Mas eu aqui com o violino afinado teria boa vontade, mas não conseguiria. Por quê? Porque para tocar um instrumento musical, assim como para fazer vibrar as cordas que formarem o universo,
intenção significa o domínio do processo. Como fazer as cordas vibrarem para conseguir sons harmoniosos para tocar a melodia que ele quer. Então não basta energia, preciso também intenção. Não basta só a explosão inicial que deu origem ao universo, a vibração das cordas. É preciso saber fazê-las vibrar. E o Supremo Maestro não tinha nem violino afinado nem nada, ele teve que fabricar e fazer as cordas vibrarem de modo harmonioso, para produzir, entre outras coisas, a vida inteligente, as pessoas buscando o progresso, o entendimento e a espiritualidade. Hoje, quem acredita que daquela gigantesca explosão foi o Big Bang, sem nenhuma intenção, sem nenhuma organização, possa ter surgido um universo com leis perfeitas, nas quais nós ainda estamos formando conhecimento, tem a mesma mentalidade de quem crê que, colocando uma gigantesca carga de explosivos numa tipografia, o resultado da explosão será uma coleção de livros finamente encadernados. É preciso organizar a energia para que ela nos traga ordem, nos traga evolução, e é exatamente isso que a ciência está dizendo hoje. Então, como nossa consciência influi sobre os objetos, sobre os objetos, e principalmente influi sobre nós mesmos, em nosso estado de equilíbrio, em nosso estado de saúde, nós somos elevados de meros observadores para co-criadores do universo. Co-criadores do universo, e depende de um observador supremo, de um supremo maestro, de um supremo arquiteto, de uma inteligência suprema, capaz de planejar todos esses mecanismos de evolução. Aqui nós temos, só rapidamente, não é o objeto da nossa palestra, os postulados do materialismo realista. Só para nós sabermos, o materialismo realista tinha 4 postulados, nenhum deles existe mais. Objetividade forte não existe mais. Determinismo causal, aquilo que nós não tínhamos escolha, nós sabemos que temos escolha. Também localidade e ainda fenomenalismo. Tudo isso está superado. E coisa interessante: os materialistas construíram um prédio sobre 4 colunas. As 4 colunas desapareceram e eles acham que o prédio está estar íntegro, de pé. Raciocina exatamente sobre esses elementos, naquela ideia de que nós não temos escolha. Aqui há algo que nós já conhecemos, como prova da influência da consciência sobre a matéria. As fotografias do Massaro Emoto sobre água congelada, que mostram que essa água congelada produz figuras belas ou distorcidas de acordo com a sua origem e com as vibrações a que é submetida. Por exemplo, proveniente de um lugar poluído. Não é a água que é diferente, a composição da água é a mesma, é a água já. Mas um lugar poluído não nos dá uma ideia de espiritualidade superior de duas vibrações, enquanto a nascente de um rio nos dá exatamente essa ideia de renovação, de busca da vida, de busca do novo. Veja a diferença expressa na água congelada. Exposta ao som de uma oração, temos essa figura. Ainda palavras de amor e admiração, é o som da pastoral de Beethoven. Obrigado e eu te odeio. Mesma diferença. Ainda uma ameaça de morte e a voz de Adolfo Hitler. E aí é de se perguntar, como nosso corpo é feito mais de 70% de água, é claro que nós não queremos que a água do nosso corpo congele, mas o semelhante atrai o semelhante. Nós somos emissores e receptores e só captamos aquelas energias correspondentes às frequências em que somos capazes de vibrar. Então, que tipo de vibração, que tipo de energia nós queremos que o nosso organismo atraia? As do eu te odeio ou as do eu te amo? As de uma sinfonia ou as de uma ameaça de morte? A escolha é nossa. Temos livre-arbítrio e por isso temos responsabilidade. Como nós nos construímos? Candaspert demonstrou em sua tese de doutorado que a cada emoção nossa corresponde a uma pequena grande farmácia que temos no nosso cérebro, chamada hipotálamo, a produção de químicos, chamados peptídeos, que são aminoácidos de pequena cadeia, que via corrente circulatória chegam ao núcleo da célula. Alimentam a célula e a
célula uma unidade inteligente, ela passa a pedir aqueles alimentos que recebe. Como ela nos pede água, como ela nos pede descanso. Então foi descoberto o seguinte: se nós continuamente bombardearmos nossas células com o mesmo tipo de emoção, raiva, ressentimento, mal querer, as células vão começar a receber esses elementos e mais. Só uma comparação. Vamos imaginar que os pensamentos de amor sejam redondinhos, os de ódio sejam quadradinhos. Você está todo dia brigando com alguém. Algumas vezes por semana é normal se incomodar, vamos mentir também. Porque quem não se incomodar nenhuma vez durante a semana está com problemas, como aquele que passou a semana inteira incomodado. Pensando que vive em alta, também fora do mundo. Obrigado, Senhor, meu dente está bem. Obrigado, Senhor, porque ele tem braço. Obrigado, Senhor, porque ele tem na roda. É tudo igual. Pessoa sem emoção não está normal. Mas não se incomodamos algumas vezes. Então, se nós começarmos a bombardear nossa célula sempre com as mesmas emoções, estou com raiva, tem ódio, quero vingar de alguém, sabe o que a célula faz? Vamos admitir que os químicos produzidos pelo ódio sejam quadradinhos, pelo amor redondinhos. A célula pensa assim: só chega quadradinho aqui, redondinho não aparece mais, então vou transformar os receptores redondinhos em quadradinhos. E aí que essa célula pede? Liga com alguém, te incomoda um pouquinho, que hoje não está nada normal, eu não estou ganhando comidinha. Quando ela se reproduzir, as novas células vêm do mesmo jeito e vão fazer esse tipo de pedido ao nosso cérebro. E como se resolve esse problema, uma vez que podemos nos viciar em emoções? A célula pede. É o mesmo processo de vício em fármaco externo, só que esses químicos são produzidos no nosso próprio hipotálamo, criou um monstrinho, agora nada de fome. Cada vez que a célula pedir para a gente se incomodar, a gente começar a querer pensar em ter raiva de alguém, etc., substitui, não momento, passa, vamos para outro, e aí nós podemos reverter o processo. Existem pessoas que passam a vida inteira se queixando do seu emprego, patrão, isso. A gente pergunta: por que não muda? Agora já está acostumado, não muda porque gosta. Porque já comprou aquela ideia antiga que a gente não pode fazer nada, que nós somos escravos do destino, que nós estamos aqui para sofrer mesmo, quando para sofrer melhor, e eles seguem sofrendo. O livre-arbítrio nos dá uma lição completamente oposta a isso. E aqui nós temos, em Kardec, os passos de evolução: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir, progredir. Não é se deixar sempre, se lamentar sempre, botar a culpa no obsessor do plantão, desenvolver a síndrome de Gabriela: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e me aturo quer dizer que eu vou continuar assim, porque é o meu destino, porque é a minha biologia, e outras desculpas que traz. Nós devemos progredir. Olha, regredir nem para comemorar que é perigoso. Conta-se a história de um comandante navio português que durante a Segunda Guerra tinha passado por um estreito. Um lado estava a Alemanha e seus aliados, do outro os Estados Unidos, Inglaterra e seus aliados. Ele era meu, mas pensou: vá que eles não saem. E ele se preparou. Do lado que seria visto pelas tropas do eixo, pintou a bandeira da Alemanha, retrato do Adolfinho, cruz faixa, tudo que tinha direito. Do outro lado, a bandeira da Inglaterra, Estados Unidos, etc. Passou com muito medo no início, começou a ouvir barulho de um lado e do outro, e quando viu, estava sendo brilhantemente aplaudido pelos dois pessoas. Estou tão contente, isso nunca fui tão reconhecido em minha vida, que ele resolveu mandar voltar para ser aplaudido outra vez. Até hoje estão procurando caquinho na Ribeira de Baixo. Nós vivemos um presente. Ninguém pode construir um passado diferente, mas qualquer um de nós pode, a partir de agora, construir um novo futuro. E aí nós temos então em Kardec os grandes só. Kardec primeiro usou o método científico para o estudo da espiritualidade e disse que o espiritismo seria científico e nos falou um compromisso com a evolução permanente, uma doutrina livre, capaz de adaptações, um convite ao pensamento, à pesquisa e à indagação. Pensamento isso que é muito importante hoje, que o astrônomo James diz que a melhor maneira de descrever o universo, ainda que muito perfeito e inadequadamente, é considerado um pensamento puro. E sem dúvida um pensamento de amor. Lembramos Chico Xavier,
mais ou menos. Mas o que não podemos de modo algum é sonhar mais ou menos. É ter fé mais ou menos e principalmente amar mais ou menos. Porque corremos o risco de nos tornarmos pessoas mais ou menos. E como nós estamos falando em amor, em boas relações, eu gostaria de encerrar cantando para vocês uma canção. Só que a minha vocação de cantor foi completamente bloqueada na minha casa. Eu não peguei desde que a minha filha era pequena, e quando eu ia cantar alguma coisa no carro, ela ligava o rádio. Não sei por quê. Minha mulher também, quando eu canto alguma coisa, essa música está tão chatinha, né? Aí eu tentei um assobio também, não fui bem sucedido. Assobio é uma coisa que irrita os ouvidos. Bom, então eu pedi para um amigo, para um amigo que gravasse uma música que eu poderia apresentar aqui para vocês no nosso encerramento, que parece até uma coisa impressionante, que assim como a roupa percebi também o meu amigo. Eu não sei desculpa, ele estava um pouco louco, vou gravar isso até no outro dia, mas eu sei. Trouxe comigo alguns livros, hoje de maioria. Existem três, que formam a trilogia da física quântica. Este tem todo o histórico e como a própria ciência de dificuldade e aceitação do novo paradigma. Este tem perguntas básicas de curso sobre quântica, o que é o nome, o que é saldo quântico, o que é teoria das formas, etc. E a opinião de vários cientistas sobre Deus. E este trata da espiritualidade e da saúde, com pesquisas atuais da Universidade de Duke, Dr. Harold Kennedy,
Consciência criadora, que mostra como nossa consciência cria e como a criação vem do mais sutil para o mais denso. E o afinal, quem somos, que é baseado em grande parte, e há seminários que eu apresentei sobre isso, naquele filme Quem Somos Nós, traduzindo os ditos dos cientistas que abriram para a compreensão melhor dessa ciência que é a física quântica. Obrigado e até a próxima.